Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Oremos. Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó, Deus de nossos pais e nosso Deus também. Deus, te louvamos, exaltamos, porque sabemos que o Senhor nos concedeu este dia maravilhoso, este dia em que o seu nome é anunciado a todos aqueles que creem. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos o perdão de muitos pecados que cometemos, por pensamentos, palavras e atitudes. Tenha misericórdia de nós e nos perdoe conforme segundo a tua vontade. Aceita, Deus, neste dia, abençoar todos aqueles que estão na sombra e na região da morte. Envia os teus medicamentos àqueles que estão acamados, àqueles que estão doentes, em qualquer lugar onde eles estejam. Conduza, Senhor, aqueles que estão viajando. Aceita, ó Deus Todo-Poderoso, que estejam debaixo da tua proteção. A estas horas, muitos inocentes presos em muitos lugares, a tua graça penetra em todas as prisões, Senhor. Aceita, Deus, que aqueles que realmente são inocentes, a tua proteção, tu que és advogado de todos os aflitos, advogado das viúvas, dos órfãos e dos desamparados. Continue, Senhor, dar voz àquela que não tem e aceite auxiliar aquela que sofre, para que todos, Senhor, vivam em ti e reconheçam que há um Deus que fez os céus e a terra. E neste dia, Senhor, faça com que a tua palavra seja pregada em todo lugar. Onde houver um homem, uma mulher que crê no teu santo nome, anuncie a tua palavra, ó Senhor, nosso querido Pai, pregando-a com atitudes e muitas vezes com demonstrações. Aceita, Senhor, nosso querido Pai, abençoar a tua igreja, abençoar o nosso país, Angola, e continue, ó Pai, fazer com que a tua paz reine, porque a tua paz é verdadeira. Ela alcança não só a liberdade física, mas alcança também a liberdade da alma. Por isso, ó nosso querido Pai, neste dia te pedimos aquilo que as nossas mentes tocam, e aquilo que a nossa mente não toca, nos conceda também no amor que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, desde hoje para todo sempre. Amém. Estimado e estimada irmã, neste dia que fez o Senhor, a palavra de Deus, segundo o lecionário 2025, encontrá-la-emos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 10. Estimado irmão, estimada irmã, a palavra de Deus, segundo o nosso lecionário 2025, encontrá-la-emos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 10. Assim está escrito. Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 10. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois,
a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amado, amada no Senhor, Mateus significa dom de Deus, o filho de Alfeu e também chamado de Levi. Foi cobrador de imposto em Cafarnaum, onde Jesus o convidou para ser seu discípulo. Ele apresentou Jesus em quem se cumprem as promessas feitas ao rei Davi e a Abraão, o pai do povo escolhido. Mateus deixa claro que deseja apresentar em ordem histórica o nascimento, ministério e paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Para tanto, ele reúne os fatos em 5 grandes discursos proferidos pelo Senhor. O chamado Sermão do Monte, no capítulo 5, a comissão aos apóstolos, no capítulo 10, as parábolas, no capítulo 13, o ensino sobre a humildade e o perdão, capítulo 18, 1 a 35, palavra profética, capítulo 24 e 25. Mateus cita várias passagens extraídas no Antigo Testamento e de facto interpreta essas profecias como tendo absoluto e certeiro cumprimento em Jesus Cristo. Tudo é escrito e ensinado de uma maneira que seria clara para os judeus do século I, prova irrefutável para Jesus Cristo, a qual a igreja cristã adota até nossos dias. Meditemos no tema que diz: Deus revela a sua vontade para os seus filhos. Deus revela a sua vontade para os seus filhos. O que é revelação? E por que Deus só revela a sua vontade aos seus filhos? Revelação é um ato pelo qual Deus torna conhecido um propósito ou uma verdade. Revelação é um ato pelo qual Deus torna conhecido um propósito ou uma vontade. Lucas capítulo 2, versículo 32. Amados e amadas no Senhor, analisemos o seguinte. Em João 14, versículo 20 a 23, disse Jesus: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. Fica claro do que Deus se revela a qualquer um. Fica muito bem claro que Deus se revela a qualquer um. Mas este é daqueles que crêem no Senhor. Ou seja, Deus se revela a qualquer um, mas este qualquer deve ser aquele que crê no Senhor. Faz morada nele, e o mesmo Deus traz na pessoa aquilo que ele antes não entendia. Por isso, Deus diz a Abraão: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 2. Neste texto, Deus pede para Abraão andar na sua presença, ser perfeito
e estabelecer com Ele parceria. Quando o cristão anda na presença de Deus, não importa quem seja Ele, não importa se é de que classe, mas Deus ama-o e Deus triuno pode descansar nele, porque o próprio Deus conduzirá a sua vida. Na primeira epístola de João, Deus diz, ou seja, João diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sai demônio, sai demônio. Estou a te ver. É quando há um vazio na vida da pessoa. Quando a pessoa vive sem Deus, então a maldade penetra e Satanás se faz presente nesta pessoa. Mas quando Deus está na pessoa, então o maligno não toca. Por isso é necessário ter compromisso sério com Ele. É necessário buscar a Deus enquanto se pode. É necessário invocar o seu nome enquanto Ele está perto, porque o pecado afasta o homem de Deus e este pecado condiciona a oração deste homem. No texto lido, o Senhor ensina como se deve orar. Primeiramente, explica como é a oração dos hipócritas: orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, com a finalidade de serem vistos. No versículo 6, ensina como se deve orar. A pessoa que crê entra no quarto, fecha a porta, orará ao seu Pai que está em secreto. E este Pai, Deus Todo-Poderoso, recompensará. No Antigo Testamento, Deus multiplicou o azeite da viúva com portas fechadas. Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 4. As portas fechadas não limitam a ação de Deus na vida da pessoa que crê. O Senhor, após ressurreição, entrou na casa onde estavam os discípulos com portas fechadas. João capítulo 20, versículo 19 a 23. Se revelou aos seus discípulos, mostrou-lhes onde os pregos haviam entrado. As portas fechadas não limitam a ação de Deus. O que limita a ação de Deus na vida da pessoa é a vida que esta pessoa escolhe, é a vida que esta pessoa leva. Então limita assim a ação de Deus, no sentido de que Deus continua com as mãos estendidas, mas Ele não está em altura de receber as bênçãos que vêm de Deus. Por isso, a palavra seja feita a tua vontade, é entender que a oração manifesta a vontade de Deus. Tanto a revelação de Deus é completa e convincente. Por isso, amados e amadas, busquemos sempre a vontade de Deus. E qual é esta vontade? É a vontade de que todos aqueles que creem vivam na sua direção e que Deus Todo-Poderoso a todos abençoe, hoje e sempre. Amém.